Antes que você venha reclamar que eu dei spoiler no título e na thumbnail do vídeo, eu quero dizer que isso não é spoiler, porque eu não sei se isso realmente vai acontecer, se o Meliodas de fato é o vilão da história ou vai ser o vilão da história. Mas calma, eu vou explicar tudo isso aqui dentro desse vídeo. Na verdade, eu coloquei esse título e essa thumbnail justamente para chamar a atenção da galera sem dar o grande spoiler desse episódio, ao contrário do que todos os outros canais de análise fizeram, inclusive. Então, se você entrou nesse vídeo só para reclamar do spoiler e não vai nem assistir, pode ficar tranquilo, beleza? Você não tomou nenhum spoiler. O título e a thumbnail não são spoiler, ok? Quer dizer, talvez seja, né? Como vai ser uma teoria, pode ser que esteja certo, mas é uma pergunta, eu não estou afirmando que vai acontecer, por isso não é spoiler. Pode acontecer ou pode não acontecer, eu posso falar qualquer coisa que poderia ou não ser spoiler, é esse o caso. Mas agora, aqui, dentro desse vídeo, é óbvio que eu vou falar sobre as coisas que aconteceram no episódio 20, então, se você ainda não assistiu o episódio, tudo que eu falar depois da vinheta fica por sua conta e risco. Olá, eu sou o Wagner e esse aqui é o canal Tragicômico. Todos os dias tem vídeo novo sobre anime, então se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder os nossos próximos vídeos, porque se você gostar desse vídeo, tenho certeza você também vai gostar dos outros. E deixa aquele like, sempre muito importante deixar um like porque nos ajuda demais e dá uma bela força ao nosso trabalho, beleza? Então galera, certamente o episódio 20 foi um dos mais importantes e reveladores da história de Nanatsu no Taizai até agora. E eu imagino que a maior parte dos canais vai focar naquilo que é obviamente o maior acontecimento do episódio, no caso, a morte do Meliodas. Eu sinceramente não fiquei tão chocado ou emocionado com isso por 3 motivos. O primeiro é que eu já tinha pego spoiler disso nos comentários da análise passada. O segundo é que em 99% das vezes que o protagonista morre, você já sabe que ele vai voltar em algum momento. Ainda mais quando isso acontece claramente bem antes do final da história. Tem muitos protagonistas que morrem no final da história, mas só depois que eles já salvaram a porra toda. Então, mesmo sem fazer ideia do que vai acontecer em Nanatsu no Taizai, eu já sei que o Meliodas vai voltar em algum momento ainda mais fodão. E o terceiro motivo foi que eu achei que o próprio anime não deu tanto peso assim pro acontecimento. Teve o Ban tentando impedir sem conseguir fazer nada, teve a Elizabeth encontrando o corpo dele e gritando pra caramba. Mas também teve várias cenas depois com os personagens agindo como se nada tivesse acontecido. Foi bem fácil para todo mundo conseguir superar a morte do capitão. Eu esperava ver pelo menos a Elizabeth mais inconformada com o que aconteceu, tentando trazer o Meliodas de volta de algum jeito, que nem o Ban tenta fazer com a Elaine. E eu imagino que isso ainda vai acontecer, mas fica bem menos pesado quando o anime te mostra todo mundo agindo naturalmente poucos segundos depois de você ver o protagonista do anime morrendo. Foi tudo muito rápido. Então é isso, Meliodas morreu, beleza? Vamos pro próximo assunto. Pra mim, o ponto mais interessante do episódio foi a história que o Starosta contou brevemente antes de matar o nosso loirinho pervertido. Aliás, aqui eu queria fazer um adendo muito importante. Na minha última análise, muita gente falou que eu não prestei atenção no episódio porque o próprio Starosta já havia dito que ele era o irmão mais velho do Meliodas. Acontece que ele não disse isso. Se você assistiu um anime com essa legenda, troque agora de fansub, porque esse que você está acompanhando tá te trazendo informações erradas e às vezes até spoilers nas legendas. Até porque já ficou bem claro nesse episódio 20 que o Starosta não é o irmão mais velho do Meliodas. Mas ok, talvez essa informação do Starosta ser irmão do Meliodas não fosse exatamente um spoiler, porque parece que já teve um episódio em que ele foi referido como sendo irmão dos Eldris, e a gente sabe que os Eldris é irmão do Meliodas, então daria pra fazer essa ligação, apesar de eu realmente não me lembrar disso. O lance é que esse mesmo fansub já tinha dado um spoiler sobre o Escanor no episódio 18, então é sério, dica de amigo, comece a acompanhar o anime por outro site se você quiser evitar legendas erradas com informações erradas e às vezes até spoilers. Esses os que eu sei, os que a galera percebeu, talvez já tenha tido muitos outros casos como esse. Eu recomendo a Punch, que é a que eu uso e até agora me parece que é a que tem as legendas mais fiéis ao original japonês. E eles estão lançando até bem rápido os episódios de Nanatsu no Taizai, então essa é a minha recomendação. Então eu vou deixar o link da Punch ali embaixo na descrição do vídeo como mais uma opção para vocês, beleza? Vamos prosseguir com a análise agora. O Starosta revelou que o Meliodas já havia sido líder dos 10 mandamentos e que ele era extremamente
violento e impiedoso, personalidade completamente diferente da que a gente conhece agora. Ele era o sucessor natural do Rei dos Demônios, mas ao invés de ficar com o trono, ele decidiu trair o seu clã e matou 2 dos 10 mandamentos. Depois disso, ele desapareceu e os motivos que levaram ele a fazer isso continuam sendo um mistério. Então, por favor, se você já sabe quais são os motivos, o que aconteceu por causa do mangá, não dê spoiler aí nos comentários, tá? Por favor. Se você for comentar alguma coisa sobre o mangá, coloca um aviso de spoiler bem grande no começo do seu comentário, beleza? Enfim, ninguém sabe ao certo por que o Meliodas decidiu se tornar o herói dessa história. Se é que ele realmente é o herói dessa história, né? O quê? Como assim? Bom, os conceitos de bem e mal parecem ficar cada vez mais confusos em Nanatsu no Taizai. Será que o Meliodas realmente mudou de lado? Será que ele se deu conta de como os demônios eram horríveis e ele decidiu que não queria mais fazer parte daquilo? Ou será que, assim como o Starossa disse, o Meliodas não mudou de lado realmente e ele pretende no futuro trair os 7 pecados da mesma forma como ele fez com os 10 mandamentos? E mais do que isso, será que o clã dos demônios é realmente o vilão da história? Eu sei que faz todo sentido na nossa cultura entender que os demônios são do mal e os deuses são do bem. Mas olha só, em Nanatsu no Taizai, demônios e deuses fazem parte de clãs da mesma forma que gigantes, fadas e humanos. E pelo que o Starossa comentou, o fato do Meliodas ser um selvagem impiedoso impedia que o clã das deusas mexessem com eles. Mas por que o clã das deusas queria acabar com o clã dos demônios? Porque eles eram maus, simplesmente? O que exatamente eles estavam fazendo? A mudança de lado do Meliodas causou um desequilíbrio entre os clãs, e foi isso que causou a Guerra dos 3.000 anos. Então, teoricamente, antes disso, o mundo vivia muito mais próximo do equilíbrio e da harmonia. E num universo fantástico, habitado por diferentes clãs que aparentemente querem dominar e subjugar uns aos outros, ficar cada um no seu canto é o mais próximo da paz que esse universo poderia ter. Ou seja, seria o Meliodas, na verdade, o vilão da história? O cara que trouxe o desequilíbrio ao universo e instaurou o caos e a guerra? Qual o objetivo dele com tudo isso? Será que ele é apenas um ser maligno que quer ver o circo pegando fogo? Ele não parece ter perdido a memória ou qualquer coisa do tipo que fizesse ele mudar de lado ou de personalidade. Então, é muito difícil de entender o que o Meliodas quer. Será que no fim das contas tudo isso tá ligado ao amor que ele sente pela Elizabeth e pelas suas reencarnações? Será que depois de trazer a maior guerra ao mundo de Nanatsu no Taizai, o Meliodas também vai ser o responsável por trazer o equilíbrio entre o clã das deusas e dos demônios? Ele pode se tornar o rei dos demônios, a Elizabeth a rainha das deusas, e aí os dois se casam e tudo fica em paz? Será? Sim, eu sei, eu tô viajando pra caramba nessa análise, mas é que essa realmente foi a parte do episódio que mais chamou a minha atenção, que mais despertou o meu interesse e a minha curiosidade. Mas é claro, tudo isso são apenas teorias malucas, eu nem sei se o mangá já explicou algumas dessas coisas. Eu até imagino que se isso for acontecer vai ser bem lá pro final da história, então muita coisa deve permanecer sendo um mistério mesmo no mangá. Mas enfim, só pra concluir essa análise, acho que vale citar rapidamente os acontecimentos da segunda metade do episódio. Com a morte do Meliodas, os demônios começaram a se impor e dominar algumas regiões. Agora eles estão caçando alguns cavaleiros sagrados e nós inclusive vimos a morte de alguns que apareceram lá na primeira temporada, e o último deles conseguiu escapar e sobreviveu quando encontrou o bardo Meliodas, que aparentemente agora é o bar da Elizabeth. E só pra finalizar mesmo, vamos analisar essa imagem aí que o episódio nos trouxe pra entender melhor como é que foram as mudanças no time dos 10 mandamentos. Da esquerda pra direita dá pra ver que a gente tinha o Gotter ali em primeiro lugar, né? A gente já soube que ele foi um dos mandamentos e depois ele acabou saindo. Depois nós temos o Galan, um mandamento que a gente não sabe qual é, não dá pra identificar. Aí nós temos o Meliodas, obviamente, mais um mandamento que não dá pra identificar, a gente não consegue ver exatamente quem é aquele cara. Aí nós temos a Meráskida, um outro mandamento estranho que não dá pra identificar, esse cara de bigode, que eu não lembro o nome, mas que continua no time, e o Starossa pequenininho ali embaixo. Com isso, a imagem nos mostra 9 dos 10 mandamentos. Provavelmente o 10º que ficou de fora dessa imagem aí é aquela mulher lá que tem o golpe especial dos combos, os golpes físicos. Talvez seja ela que não tá aparecendo. Então vamos ver, tem 3 mandamentos nessa imagem que a gente não sabe exatamente quem são. E nós sabemos que o Meliodas matou 2 mandamentos antes de sair do grupo, então provavelmente foram 2 desses 3 personagens misteriosos aí que foram mortos pelo Meliodas. E no lugar desses 2, como o episódio revelou, entraram o Dolor e o Glokshnia. No lugar do Meliodas, a gente pode dizer que entrou o Zeldris, que nessa época provavelmente ainda não tinha nascido. E no lugar do Gotter e desse outro mandamento que nós não sabemos quem é, a gente soube há uns episódios atrás que entraram o Fraudrin e aquele outro mandamento estranho que eu não me lembro o nome, mas que é uma mancha preta com umas máscaras em cima. Então com isso já dá pra entender bem boa parte das mudanças no time dos 10 mandamentos, né? Fica só a dúvida
do porquê da mudança daquele demônio estranho lá com várias máscaras para esse outro que a gente não sabe ainda bem quem é. Mas fora essa troca, todas as outras já foram explicadas e acho que agora deu para entender melhor, um pouco melhor, né, a história dos 10 Mandamentos. E é isso, eu sinceramente não tenho muita ideia do que é que vai acontecer com esse anime até o Meliodas voltar. E eu acho que só faltam 4 episódios pra temporada acabar, então é bem possível que ele só volte na terceira temporada. Mas essa reta final tá ficando cada vez mais interessante. Meu episódio preferido continua sendo o 19, mas o 20 nos trouxe aí várias informações interessantes e curiosas. Tanto é que me permitiu viajar legal na análise de hoje, né? E ainda respondeu aquela dúvida sobre a Meráskila não ter sido curada com aquela florzinha mágica do Glokshinian. Agora só resta descobrir por que a cicatriz do dolor não é restaurada com a gotinha da florzinha mágica dele, mas isso aí talvez nunca seja revelado. O preview do episódio 21 não revela muita coisa, parece que a gente vai continuar nesse pequeno período de transição aí no anime. Mas e aí, o que vocês acharam? Vocês curtiram o episódio? Curtiram essa análise? Curtiram essas teorias malucas? Então agora deixa a sua teoria maluca, sua opinião e o seu feedback aí embaixo nos comentários, beleza? Lembrando, spoiler sempre com um aviso antes, ou eu vou ser obrigado a usar o meu full counter e apagar o seu comentário. No mais, curte o vídeo, se inscreve, compartilha com seus amigos e é isso, conto com o seu apoio, vou ficando por aqui, valeu, até mais, fui! Todos vão ouvir o meu grito de amor. Abraçado em você, sei que vou continuar a buscar a nossa luz onde for.